Pare de fazer dieta. O segredo estoico para emagrecer a mente. Você já reparou que as pessoas passam a vida tentando emagrecer o corpo, mas nunca a mente? Vivem pulando de dieta em dieta, cortando calorias, contando passos, e ainda assim, continuam presas no mesmo ciclo. Culpa, excesso, autopunição. O corpo até muda, mas a mente continua pesada. E é aí que mora o verdadeiro problema. Os estoicos sabiam disso há 2000 anos. Sêneca, por exemplo, dizia que a alma se torna gorda quando o corpo é seu mestre. E é exatamente o que vemos hoje. Mentes cansadas, escravas dos impulsos, buscando prazer em cada pedaço de bolo, mas encontrando apenas arrependimento no final. A verdade é simples, mas brutal. Não existe corpo magro com mente obesa. Enquanto você continuar acreditando que o problema está no prato e não no pensamento, vai seguir refém da mesma prisão. Dietas falham porque tratam o sintoma, não a causa. O estoicismo, por outro lado, ensina algo muito mais radical: a temperança. A arte de governar o próprio desejo antes que ele te devore. Em vez de prometer resultados rápidos, o estoico propõe algo mais duradouro: a liberdade interior. Em vez de perder peso, ele fala em ganhar domínio. Em vez de restringir o corpo, ele fortalece a mente. Neste vídeo, você vai descobrir como o pensamento de Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto pode te libertar da ditadura das dietas e te ensinar a emagrecer de onde tudo começa: da mente. Vamos caminhar juntos por 7 etapas estoicas que vão te mostrar por que a verdadeira transformação não é física, é filosófica. Porque no final, o que o estoicismo ensina é que o controle não está no prato, está em você. Parte 1. A revolução da temperança. O que Sêneca viu na obesidade. Sêneca viveu em um tempo em que o excesso era símbolo de status. Ter mais comida, mais luxo, mais poder, era o que definia o sucesso de um homem. E ainda assim, ele escolheu o caminho oposto. Enquanto Roma se afogava em banquetes e vícios, Sêneca escrevia sobre temperança, o domínio de si mesmo. Ele via com clareza assustadora que a verdadeira obesidade não era a do corpo, era a da mente. Quando o apetite se torna rei, a razão se torna escrava. É isso que o estoicismo denuncia com tanta força. A obesidade, para Sêneca, era um sintoma de uma alma enfraquecida, incapaz de suportar o desconforto e seduzida pelo prazer imediato. Não se trata apenas de comida, trata-se de excesso em todas as formas: emoções, distrações, consumo. Um espírito pesado é aquele que perdeu a leveza da moderação. Sêneca não falava em restrição, mas em autodomínio. Ele acreditava que o prazer não é o inimigo, mas o tirano que precisa ser controlado. Porque o prazer, quando não é guiado pela razão, se transforma em prisão. E o mesmo acontece conosco. Queremos conforto o tempo todo, prazer o tempo todo, e acabamos exaustos, cheios, insatisfeitos. Essa é a armadilha da mente moderna. Acreditamos que felicidade é saciedade. Mas quanto mais tentamos preencher o vazio com excessos, mais famintos nos tornamos. O estoico, ao contrário, entende que a liberdade nasce da escolha consciente. Que dizer não é um ato de poder. Que temperança não é privação, é soberania interior. A revolução da temperança começa quando você entende que a verdadeira força não está em resistir ao bolo, está em não precisar dele para se sentir em paz. É quando o prazer deixa de ser um remédio e volta a ser um detalhe. É quando o corpo obedece à mente e não o contrário. Sêneca via na obesidade da alma um sintoma de desordem interior. E essa desordem, hoje, se manifesta em comportamentos repetitivos, em compulsões disfarçadas de autocuidado, em dietas que prometem equilíbrio, mas geram culpa. O que ele propõe não é uma dieta, é uma mudança de governo. Sair do regime do desejo e entrar no regime da razão. A temperança é a revolução silenciosa dos fortes, porque no fim, o verdadeiro magro é quem não precisa do excesso para existir. Parte 2. O mapa do controle. A dicotomia que liberta da obsessão.
Um dos maiores tormentos de quem vive entre dietas e compulsões é a sensação de perda de controle. Você promete que, dessa vez vai ser diferente, mas bastam alguns dias de estresse, uma noite de ansiedade ou um elogio que não veio. E lá está você novamente, buscando refúgio na comida, no prazer rápido, no esquecimento momentâneo. A mente se fragmenta entre culpa e recompensa, e você se sente prisioneiro de si mesmo. Epicteto, o escravo que se tornou filósofo, enxergou o caminho de saída dessa prisão. Ele chamou de dicotomia do controle, a linha invisível que separa o que depende de nós e o que não depende. E talvez não exista mapa mais preciso para quem quer se libertar da obsessão com o corpo, a balança ou o espelho. Você não controla a velocidade com que seu corpo muda, mas controla o que coloca nele e o que permite que ocupe sua mente. Você não controla a opinião dos outros sobre sua aparência, mas controla o significado que dá a essas opiniões. Você não controla o impulso que surge, mas controla a decisão de alimentá-lo ou deixá-lo passar. A maioria das pessoas tenta dominar o incontrolável e esquece de governar o essencial, o pensamento. É por isso que o estoico não busca o corpo ideal. Ele busca o equilíbrio interior. Ele entende que a forma externa é apenas o reflexo da forma interna, e que sem ordem mental não há constância, apenas ciclos de euforia e culpa. A dicotomia do controle é o antídoto contra a obsessão. Quando você entende que não pode controlar tudo, algo mágico acontece. O peso emocional começa a diminuir. Você para de lutar contra o espelho e começa a dialogar com a mente. Para de tentar forçar resultados e passa a cultivar decisões sustentáveis. O controle real não está na restrição, mas na consciência. Epicteto dizia: quer ser invencível? Então lute apenas por aquilo que depende de você. Essa é a libertação que as dietas nunca ofereceram. Não é sobre força de vontade, é sobre direção. Porque quando a mente se alinha ao que pode controlar, o corpo naturalmente segue o mesmo caminho. O estoico não busca o domínio absoluto sobre o mundo, mas o domínio suficiente sobre si. E essa é a chave da serenidade. No momento em que você para de brigar com o que não pode mudar e começa a agir sobre o que depende de você, nasce uma nova forma de leveza, a leveza mental. E paradoxalmente, é ela que faz o corpo se transformar de verdade. Parte 3. Seu desejo é um tirano. Como treinar o músculo do não. Quantas vezes você já prometeu que seria só um pedaço? Só uma exceção. Só hoje. E no entanto, o só hoje se repete como um feitiço, e de repente, o desejo se torna rei. E você, súdito. Essa é a tirania mais silenciosa que existe. A do próprio apetite. Sêneca alertava que a maior escravidão é aquela disfarçada de prazer. E é isso que o desejo faz. Ele sussurra promessas de alívio, de conforto, de felicidade imediata. Mas por trás de cada impulso, existe um teste. Quem governa quem? O desejo não é seu inimigo. Ele é o campo de treino. É no atrito entre vontade e razão que nasce o autodomínio. A mente moderna foi treinada para buscar prazer instantâneo e evitar desconforto a qualquer custo. Mas o estoico inverte essa lógica. Ele entende que cada vez que você diz não ao impulso, está fortalecendo o músculo invisível da liberdade. É como levantar pesos no silêncio da alma. O não estoico não é repressão, é escolha consciente. É olhar o desejo e dizer: eu te vejo, mas eu mando em mim. Epicteto ensinava que o segredo da serenidade está em adiar o prazer, não em negá-lo completamente. Quando você adia o impulso, cria espaço entre o estímulo e a reação, e é nesse espaço que mora o poder. Aquele que domina o intervalo, domina o destino. E aqui está o ponto que a psicologia moderna confirma. A força de vontade não é um dom, é um músculo cognitivo. Quanto mais você o usa, mais forte ele fica. Mas quando você cede a cada tentação, esse músculo enfraquece, e o desejo cresce, arrogante, exigindo obediência. Treinar o não
É o verdadeiro exercício de transformação. É o que diferencia quem reage de quem escolhe. É o ato de colocar a razão de volta no trono e reduzir o desejo ao seu lugar legítimo. O de servo, não o de mestre. O desejo tirano quer te convencer de que o prazer é liberdade. Mas liberdade é o poder de escolher não ceder. É poder comer, mas decidir não precisar. É saborear sem se escravizar. E quando você entende isso, o não deixa de ser uma punição e se torna um ato de poder. Sêneca dizia que quem é escravo de seus apetites é inimigo da própria alma. Treinar o não é libertar-se dessa guerra silenciosa. E a cada vez que você vence um impulso, algo em você emagrece. O peso da dependência, da culpa, da impotência. A mente fica mais leve, mais livre, mais viva. Parte 4. O custo real da fatia de bolo. Visualizando a culpa. Meditatio malorum. Imagine a cena. O bolo está ali, macio, doce, perfumado. Você diz a si mesmo que é só um pedaço, que você merece, que depois compensa. Mas antes mesmo do garfo tocar o prato, algo dentro de você já sabe o que vem depois. A culpa, a sensação de fraqueza, o arrependimento silencioso. Mesmo assim, você cede. Por quê? Porque a mente quer prazer agora e acredita que o custo emocional pode ser pago depois. Os estoicos chamavam isso de cegueira da antecipação. Buscamos o prazer imediato porque não projetamos com clareza o peso das consequências. É por isso que Sêneca e Epicteto praticavam uma técnica poderosa, a meditatio malorum, a meditação sobre o pior cenário. Não se trata de pessimismo, mas de preparo. É visualizar, antes da ação, o custo real de cada escolha. Então, antes da próxima fatia de bolo, o estoico faz um exercício simples e brutal. Ele antecipa o arrependimento, fecha os olhos e vê a si mesmo depois. O gosto doce se dissipando, o enjoo emocional chegando, o pensamento, por que eu fiz isso de novo? Ele sente o peso antes de senti-lo de verdade. E ao fazer isso, transforma a tentação em lucidez. A meditatio malorum é o antídoto da impulsividade. Ela convida a mente a caminhar alguns passos à frente do desejo, a ver o quadro completo. Quando você prevê a culpa, a fraqueza e o arrependimento, o prazer começa a perder o poder de te enganar. O impulso se desfaz diante da consciência. A psicologia chama isso de visualização negativa funcional, um treino cognitivo que fortalece o córtex pré-frontal, região responsável pela tomada de decisão. Ou seja, cada vez que você imagina as consequências antes do ato, está literalmente treinando seu cérebro para resistir ao impulso. O estoico não foge do prazer, mas o examina. Ele o coloca sob a luz da razão e pergunta: vale o preço? Porque todo prazer cobra algo: tempo, energia, paz, autoestima. E quem não calcula o preço antes, paga sempre mais caro depois. Visualizar a culpa é se proteger dela. É trocar o prazer rápido pela liberdade duradoura. É entender que a fatia de bolo não custa calorias, custa clareza. A meditatio malorum nos ensina a não ter medo do desconforto, mas de nos tornarmos cegos diante dele. E quando você aprende a enxergar o depois antes do agora, o impulso se desarma. A mente emagrece, a alma respira. E o desejo finalmente se curva à consciência. Parte 5. O antídoto da gratidão. Como a mente de estoico evita a compulsão. A compulsão nasce do vazio. Não do estômago, mas da alma. É a tentativa de preencher um espaço interno com algo externo. Comida, consumo, distração. É o reflexo da mente que esqueceu o que já tem e foca apenas no que falta. E é exatamente aí que o estoico ergue a sua muralha invisível, a gratidão. Enquanto o impulso grita, preciso de mais, a gratidão sussurra, já tenho o suficiente. Essa é a antítese da compulsão, porque onde há reconhecimento, não há carência. Marco Aurélio, em suas meditações, repetia diariamente a lembrança do que já possuía: saúde, razão, tempo, consciência. Ele escrevia como quem se vacinava contra o excesso.
A gratidão, para o estoico, não é emoção passageira. É disciplina espiritual. É o exercício de retornar à lucidez sempre que o desejo tenta tomar o comando. A mente compulsiva vive em estado de escassez. A mente estoica vive em estado de suficiência. E a diferença entre elas não é o que possuem, mas o que percebem. A psicologia moderna confirma o que os antigos já sabiam. A gratidão reconfigura o cérebro. Estudos mostram que pessoas que a cultivam regularmente apresentam níveis menores de cortisol e maior ativação do córtex pré-frontal, a região do autocontrole. Em outras palavras, ser grato literalmente fortalece o músculo da razão. Quando você agradece conscientemente, você muda o foco da falta para a plenitude. E uma mente plena não busca refúgio no excesso. A gratidão silencia o ruído do quero mais e acalma o impulso de preencher cada vazio. Ela ensina que a paz não vem de ter tudo, mas de saber o valor do que já se tem. Sêneca dizia: quem é ingrato é pobre, mesmo cercado de riquezas. E quem é grato é rico, mesmo em simplicidade. A gratidão é o antídoto que transforma o desejo em serenidade, a escassez em abundância, o impulso em escolha. Então, da próxima vez que o desejo por algo desnecessário te dominar, pare e observe. O que está faltando em você que não pode ser suprido com comida, prazer ou distração? Respire e olhe ao redor. Você ainda está vivo. Você ainda tem escolhas. E talvez o que te faltava não era açúcar, era consciência. A gratidão é o lembrete diário de que nada externo pode preencher o que a mente decide continuar esvaziando. E o estoico, sabendo disso, agradece até pela tentação, porque ela é o campo onde ele prova sua liberdade. Parte 6. A regra de ouro. Construindo o sistema à prova de impulso. O erro de quem tenta mudar está em depender da força de vontade. Ela é como uma chama, intensa no começo, mas frágil diante do vento da rotina. E é por isso que tantos desistem. Porque esperam vencer impulsos com emoção, quando deveriam usar estrutura. Os estoicos entendiam que a disciplina não nasce da força momentânea, mas da criação de um sistema. Epicteto dizia: não espere que as coisas se tornem fáceis, torne-se alguém que suporta o difícil. E suportar o difícil exige método. Por isso, a mente estoica é organizada como um campo de treinamento. Cada escolha tem uma razão. Cada ação tem um propósito. A regra de ouro da temperança é simples, mas transformadora. Torne o certo fácil e o errado difícil. Não confie na vontade quando o impulso chegar. Confie no ambiente que você construiu antes dele. Quer resistir à compulsão? Tire da vista o que te tenta. Quer comer melhor? Prepare o que te nutre antes da fome. Quer ser constante? Simplifique o caminho da virtude e complique o da fuga. Isso é psicologia pura. O cérebro é preguiçoso. Ele busca sempre o caminho de menor resistência. E o estoico, em sua sabedoria prática, usa isso a seu favor. Ele estrutura o cotidiano para que a virtude seja o caminho mais acessível. Assim, o comportamento correto deixa de depender de motivação e passa a fluir por design. A filosofia antiga e a neurociência moderna se encontram nesse ponto. O ambiente molda a mente. Se você quer mudar de verdade, não lute apenas contra o impulso. Reprograme o campo onde ele atua. Crie rotinas que reforcem quem você quer ser e não quem você tenta deixar de ser. Sêneca chamava isso de viver de acordo com a razão. A razão, nesse caso, é a bússola que guia o sistema. O eixo que impede que a emoção desvie o caminho. Quando o impulso chega, o estoico não debate com ele. O sistema já responde. Porque o sistema é a tradução prática da filosofia. Ele protege o que é importante quando a mente estiver cansada, distraída ou tentada. A regra de ouro, portanto, não é resistir, é prevenir. É usar o poder da previsibilidade para blindar o propósito. Quando o hábito certo está consolidado, a tentação perde o terreno fértil, e o impulso sem onde se agarrar se dissolve. O verdadeiro controle não é dizer não o tempo todo,
É criar uma vida que te leve naturalmente a dizer sim para o que te faz bem. O estoico não depende da força, depende do sistema. E é por isso que ele vence. Parte 7. Emagrecer é um ato de filosofia em ação. Se você chegou até aqui, já percebeu que este conteúdo nunca foi sobre o corpo, foi sobre governo interior. As dietas tentam mudar o que se vê no espelho, mas o estoicismo muda o que se vê por dentro. Quando a mente emagrece, o corpo apenas segue o caminho da coerência. E essa é a verdadeira revolução. Deixar de lutar contra o sintoma e começar a curar a causa. Sêneca nos ensinou que a alma do homem virtuoso é leve. Epicteto nos mostrou que o controle nasce da aceitação do que realmente depende de nós. Marco Aurélio nos lembrou que cada desejo não governado é uma porta aberta para a escravidão. Todos eles falavam da mesma coisa, com palavras diferentes. Liberdade. Temperança não é repressão. Autocontrole não é rigidez. É escolher conscientemente o caminho que te mantém inteiro. É entender que cada não que você diz ao excesso é na verdade um sim à sua paz. A filosofia estoica não veio para nos tornar frios, mas plenos. Ela nos ensina a reduzir o ruído interno até que possamos ouvir de novo a voz da razão. E quando essa voz volta a guiar as escolhas, algo muda de forma irreversível. O prazer deixa de ser um refúgio e passa a ser uma consequência. Não existe transformação real enquanto você continuar tentando mudar o corpo sem mudar o pensamento. O corpo é o mensageiro da mente. Ele expressa o que a consciência escolhe todos os dias. E se a mente continuar inflada de impulsos, de excessos, de carências, nenhuma balança trará leveza suficiente. Mas quando a mente encontra equilíbrio, o corpo obedece. Emagrecer, sob a luz do estoicismo, é um ato de filosofia em ação. É um exercício de lucidez, temperança e liberdade. É olhar para o impulso e dizer: eu decido o que me domina. E ao dizer isso, perceber que o verdadeiro peso que você carrega não está no corpo, está naquilo que você ainda não escolheu deixar ir. Então, respire fundo. Observe-se sem julgamento. Não prometa uma nova dieta, prometa uma nova consciência. Porque quando o pensamento se torna leve, o corpo naturalmente segue o mesmo caminho. E lembre-se, o primeiro passo da liberdade não é resistir, é compreender. E o segundo é nunca mais voltar a viver no automático. No fim, o estoicismo nos mostra que emagrecer não é apenas uma meta física, é um ato de libertação mental. É parar de lutar contra a comida e começar a dialogar com a própria consciência. Se o que você ouviu aqui fez sentido, se em algum momento você se reconheceu nessa luta silenciosa entre o querer e o controlar, então, este é o seu espaço. Aqui, nós não falamos de dietas. Falamos de domínio, de consciência e de uma mente leve o suficiente para sustentar a liberdade. Então, antes de sair, se inscreva, porque o que vem a seguir vai te ajudar a continuar essa jornada estoica de autodomínio e reconstrução interior. Você não precisa lutar sozinho contra seus impulsos. Continue comigo, e vamos juntos aprender a emagrecer a mente, para que o corpo apenas acompanhe a transformação.